Você já sentiu, no meio da rotina corrida e das preocupações que parecem pesar todo dia, que há algo maior acontecendo com você? Algo que não se encaixa nas explicações fáceis, nem nas respostas prontas que a gente costuma buscar? Pois é, eu estava exatamente assim naquela manhã de maio de 2023, sentado numa cafeteria no centro de São Paulo, o cheiro forte do café recém-passado invadindo o ambiente enquanto observava as pessoas apressadas passando na rua. Foi ali que percebi algo estranho, um misto de inquietação e paz, uma sensação difícil de explicar, como se eu estivesse sendo chamado para algo que nunca imaginei, mas que estava bem na minha frente o tempo todo. E o mais curioso é que essa sensação não vinha acompanhada de barulhos grandiosos, nem de sinais óbvios. Era sutil, quase invisível para quem não estivesse atento. Mas eu sabia que havia um sinal claro, estava perigosamente ungido por Deus. Calma, calma. Antes que pense em alguma coisa mística demais ou distante da sua realidade, deixa eu explicar melhor esse jeito de ser ungido sem aquele clichê exagerado. Não é questão de ter superpoderes ou andar por aí com uma auréola brilhando. Ainda bem. É algo mais real e palpável do que você imagina. Para começar a entender isso, precisamos falar sobre um conceito central. A unção não é apenas uma bênção tranquila. Às vezes, ela é inquietante, sim, perigosa nesse sentido de mexer fundo com a nossa zona de conforto. Lembro da Ana Clara, uma professora de artes visuais, moradora da Vila Madalena, em São Paulo. Ela sempre foi uma pessoa calma e centrada. Contudo, depois de um retiro espiritual organizado por sua paróquia em setembro do ano passado, começou a sentir uma inquietação esquisita. Não era ansiedade comum, era como se uma voz interior insistisse para ela agir diferente do habitual. Mas o curioso mesmo veio quando Ana tentou ignorar esse chamado para mudar sua forma de ensinar e ajudar seus alunos. A resistência só aumentou, aquela sensação desconfortável, até virar uma pressão constante na alma dela. E foi aí que ela percebeu. Essa tal unção perigosa não aparece para deixar a gente parado no mesmo lugar. A unção que incomoda é como aquele alarme silencioso instalado em casa. Você até pode tentar desligar por um tempo, mas ele continua lá, lembrando, algo precisa ser feito. Carlo Acutis falava muito disso sem usar essas palavras diretas. Ele vivia demonstrando que ser ungido não significa ausência de desafios nem calmaria eterna. Pelo contrário, estar ungido por Deus pode ser um convite para viver com intensidade e responsabilidade, mesmo quando tudo parece ir contra a gente. Agora vem a parte prática dessa ideia toda, porque talvez você esteja pensando, beleza, tudo isso é legal para Ana Clara e para o Carlo Acutis lá atrás, mas como saber se eu estou nessa situação? E o que fazer com isso? É aqui que entra nosso primeiro sinal claro desse perigo abençoado. Sentir-se constantemente chamado a sair da zona segura, seja no trabalho, nas relações ou na fé, mesmo quando bate aquele medo do desconhecido. Quando estamos diante dessa chamada incômoda, há um conflito interno inevitável. Querer manter tudo sob controle versus atender ao chamado inesperado. Isso mexe diretamente com nossos medos mais profundos, medo de fracassar, medo do julgamento alheio ou até medo do próprio silêncio interior. Mas sabe qual é o segredo? O perigo dessa unção está justamente em nos empurrar para frente antes mesmo da gente se sentir pronto. Quer ver? Em março deste ano, conheci pessoalmente o Lucas, um designer gráfico freelancer aqui do bairro da Liberdade, em São Paulo. Ele tinha acabado de perder um cliente importante e estava desanimado, pensando seriamente em desistir da carreira artística para aceitar um emprego burocrático num escritório qualquer. Acontece que durante um momento simples na rotina dele, enquanto fazia o almoço e ouvia uma pregação pelo rádio, sentiu uma vontade forte de criar algo novo para ajudar jovens na mesma situação dele.
Apesar do medo natural desse salto no escuro, porque mudar nunca é fácil, ele decidiu seguir esse chamado pequeno, porém insistente dentro dele. Com o tempo, percebeu que aquela inquietação inicial era seu sinal, sua unção perigosa dizendo: não pare agora. E olha só, hoje ele coordena oficinas criativas gratuitas num centro comunitário ali perto da Avenida Paulista. Mas como aplicar isso no seu dia a dia? Comece simples. Escolha um momento tranquilo, pode ser antes de dormir ou logo pela manhã. Sente-se confortavelmente e reflita sobre as coisas na sua vida onde você tem resistido à mudança por medo ou insegurança. Pode ser aquela conversa difícil com alguém próximo ou até aquele projeto guardado há meses no papel. Anote essas situações num caderno qualquer. Só isso já ajuda muito a trazer clareza. Depois disso, faça uma pergunta sincera para si mesmo. O que eu estou evitando por medo? Não precisa responder na hora. Às vezes, só reconhecer isso já abre espaço para a transformação acontecer naturalmente. Para quem gosta de experimentar algo prático logo depois dessa reflexão, recomendaria um pequeno desafio diário durante uma semana. Escolha pelo menos uma atitude pequena em direção àquilo que você sente desconforto, mas sabe que precisa enfrentar. Pode ser mandar aquela mensagem adiada há tempos ou iniciar uma conversa sincera com alguém importante para você. E aqui vai outra coisa importante. Não se cobre perfeição nesse processo. Como Carlo Acutis viveu mostrando, ele também teve dúvidas e medos. Estar ungido não significa ausência total desses sentimentos. Significa justamente abraçá-los como parte do caminho, sem deixar eles paralisarem as ações necessárias. Lembro também daquela vez, numa quarta-feira chuvosa em Belo Horizonte, numa roda de amigos cristãos, onde compartilhei essa mesma ideia da unção inquietante. Alguém comentou algo tão simples quanto poderoso. Se Deus está te chamando para algo novo e difícil agora, é porque Ele acredita na tua capacidade, mesmo quando você duvida. Poxa, aquilo fez meu peito apertar e me deu coragem. Então, fica esse convite aqui. Observe suas inquietações internas como potenciais sinais desse toque perigoso e sagrado ao mesmo tempo. Eles estão dizendo para você sair da inércia confortável e abraçar aquilo que pode transformar sua vida e a dos outros também. Comenta aí se já sentiu esse tipo de incômodo bom, mesmo com todo medo, rondando seu coração esses dias. Adoraria saber sua experiência, porque talvez juntos possamos enxergar melhor esses sinais silenciosos mais poderosos dentro da gente. Aliás, já falei pouco sobre Carlo Acutis até agora. Mas ele nos ensina muito pelo exemplo dele, jovem cheio dessas inquietações convertidas em ação concreta, sem evitar as dificuldades nem os medos naturais da vida real. Se quiser aprofundar mais nisso, preparei um material especial sobre como identificar esses toques profundos sem confundir com ansiedade comum. Isso ajuda bastante. Antes disso, vale lembrar só mais uma coisa simples, porém essencial. Reconhecer essa unção perigosa é o primeiro passo para assumir responsabilidade pela própria vida espiritual, sem fugir das batalhas diárias, porque Deus nos chama não para conforto imediato, mas para crescimento verdadeiro, mesmo quando dói ou assusta. Então vamos juntos nessa descoberta? A próxima etapa vai trazer outras pistas importantes para entender melhor essa presença firme dentro da gente. Espero você lá. Enfim, repare só como esse sentimento mudou minha perspectiva naquele dia cinzento naquela cafeteria ali perto da Avenida Paulista. O cheiro forte daquele café parecia menos amargo diante daquele novo entendimento sobre meus próprios medos sendo chamados à coragem real.
E talvez seja exatamente assim com você também. Desconforto misturado com esperança verdadeira, tentando abrir caminho entre as dúvidas cotidianas. E foi aí que percebi pela primeira vez o quão perigoso pode ser estar ungido por Deus, porque essa unção mexe fundo demais para deixar algum canto intocado dentro do nosso coração normal demais. Quer tentar comigo aquele exercício simples agora? Não precisa escrever nada elaborado, apenas faça mentalmente. Pense numa área da sua vida onde evita agir por medo. Visualize-se enfrentando este desafio aos poucos. Sinta qual emoção surge: receio, coragem, dúvida. Deixe essa sensação existir sem pressa. Respire fundo. Apenas comece aí e veja onde isso te leva durante os próximos dias. Às vezes, nossa maior resistência é justamente onde mora nossa maior vocação escondida sob camadas de insegurança natural demais para ignorar facilmente. Sem querer parecer dramático demais, ok, talvez seja. Acredito profundamente nisso, porque vi acontecer diante dos meus olhos várias vezes desde então. Vidas comuns transformadas pela aceitação desse perigo divino embutido em cada chamada inesperada ao crescimento verdadeiro. Então, segure essa ideia meio louca comigo. Estar perigosamente ungido por Deus talvez seja estar preso entre dois mundos. O mundo seguro dos velhos hábitos e o mundo instigante das possibilidades verdadeiras. Só quem aceita conviver com essa tensão diária consegue verdadeiramente avançar, sem perder a essência nem se esconder na ilusão confortável do status quo. E aí, conta pra mim, qual inquietação silenciosa anda te cutucando hoje? Quem sabe juntas possam encontrar respostas surpreendentes nesse misto estranho entre medo e fé. Enfim, espero ter ajudado a clarear esse começo, porque tem muita coisa boa vindo logo depois disso. Até já! Continuando essa conversa que começou meio sem aviso, com aquela inquietação boa e perigosa que falei antes, quero agora trazer um ponto que talvez passe despercebido, mas que é essencial para quem sente esse toque especial. A unção de Deus pode se manifestar também como uma coragem silenciosa para enfrentar o desconhecido. Não aquela coragem barulhenta de filme de ação, sabe? Mas uma coragem discreta, quase invisível para os outros, que se revela no dia a dia, nas pequenas decisões difíceis. Te confesso que isso me lembra muito o caso da Joana, uma enfermeira que conheci em Campinas em janeiro de 2024. Ela trabalhava no setor de emergência de um hospital público e sempre foi muito dedicada. Só que tinha um bloqueio enorme para se posicionar em reuniões e debates importantes, não por falta de opinião, mas por medo do conflito e do julgamento dos colegas. Contudo, nos últimos meses, ela começou a perceber algo diferente dentro dela. Quando via injustiças ou protocolos inadequados, sentia um impulso quase involuntário de falar, mesmo com o coração acelerado. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia, nem porque ela virou uma pessoa completamente destemida. Pelo contrário, Joana ainda sentia medo toda vez que precisava levantar a voz. A diferença era que ela decidiu dar voz ao medo, reconhecer sua vulnerabilidade, mas não deixar isso calá-la. Essa coragem silenciosa é um sinal claro daquela unção perigosa, porque ela nos convida a enfrentar situações incômodas e até arriscadas para defender o que é certo ou ajudar alguém. E aí vem algo curioso. Muitas vezes confundimos essa coragem com teimosia ou até falta de tato social. Mas o toque divino por trás dela é justamente essa força interior que insiste em fazer o certo apesar das consequências pessoais.
Lembro bem quando Joana me contou sobre aquela reunião tensa em fevereiro. Ela resolveu questionar publicamente um protocolo antigo que colocava pacientes em risco, algo sobre uso excessivo de antibióticos sem acompanhamento adequado, mesmo sabendo que isso podia gerar atritos com chefes e colegas mais antigos. Foi como se estivesse vivendo na pele aquele perigo da unção, mexer no sistema, incomodar. Mas sabe qual foi o resultado? Além das críticas, claro, muitas pessoas começaram a pensar diferente e questionar velhos hábitos naquele hospital. Hoje, Joana é vista como referência para mudanças positivas ali dentro, tudo porque enfrentou seu medo interno silencioso e falou quando precisava. Como aplicar isso? O exercício prático aqui tem a ver com ouvir sua voz interna com atenção redobrada durante uma semana inteira. Toda vez que você sentir vontade de abrir a boca numa situação difícil, mas hesitar por medo ou insegurança, anote mentalmente: o que exatamente me impede? A minha fala serve para quê neste momento? Posso expressar isso sem ferir ninguém? Depois disso, escolha pelo menos uma dessas situações onde você guardou silêncio por medo e faça um pequeno gesto nessa direção. Pode ser um comentário breve numa conversa no trabalho ou até uma mensagem sincera enviada para alguém onde você respeite sua verdade, sem exageros nem agressividade. Não precisa ser nada grandioso nem dramático, apenas comece assim mesmo. É incrível como esse simples ato de expressar sua voz interior pode mudar não só sua postura, mas também abrir caminhos inesperados ao seu redor. E já aviso, não vai ser fácil toda hora. A resistência interna é real e natural. Mas lembre-se da Joana ali do hospital público. Ninguém nasceu destemido do dia para a noite. Agora deixa eu contar outro aspecto dessa tal unção perigosa que talvez seja ainda mais desafiador. Ela pode se manifestar na forma de um amor radical pelas pessoas ao nosso redor, especialmente aquelas mais difíceis ou até consideradas impossíveis pela sociedade. Pode parecer estranho falar disso junto com coragem silenciosa, mas tem tudo a ver, porque esse amor desafia nossas próprias limitações humanas e às vezes vira um campo minado emocional. Conheci em 2023 uma história muito marcante na Zona Sul do Rio de Janeiro, a do Marcelo, ex-presidiário que hoje trabalha ajudando jovens na mesma situação complicada dele no passado. O mais interessante na trajetória dele é como esse amor radical apareceu primeiro dentro dele próprio antes de se espalhar para a comunidade ao redor. Marcelo contou numa roda de conversa recente sobre os momentos iniciais após sair da prisão, quando percebeu o quanto carregava mágoa profunda por quem tinha feito mal para ele, inclusive familiares distantes que não o acolheram direito na volta para casa. Era tanta dor acumulada que ele achava impossível amar quem lhe causou tanto sofrimento. Porém, com a ajuda da igreja local, uma pequena comunidade evangélica na Lapa, ele começou a entender esse chamado diferente dentro do peito. Amar aqueles considerados perdidos. Abraçar seus próprios erros sem se condenar eternamente. E estender isso aos outros em forma prática, mesmo quando parecia impossível perdoar ou sequer olhar nos olhos das pessoas envolvidas. Esse tipo de amor radical funciona como uma espécie de combustão interna. É perigoso porque mexe demais conosco, tira do conforto individual e nos liga profundamente à vulnerabilidade humana dos outros. Marcelo confessou ter chorado muitas vezes sozinho, nesses anos todos tentando viver essa missão difícil. Mas também descobriu uma liberdade inédita naquele caminho, cheio de cicatrizes emocionais abertas, porém curadas aos poucos. E aqui vem um exercício interessante para quem quer experimentar esse amor perigoso. Durante as próximas noites desta semana, antes de dormir, escolha uma pessoa próxima ou conhecida com quem você tenha alguma dificuldade, seja por desentendimentos antigos ou simplesmente pela distância emocional.
Pense nela cuidadosamente enquanto respira calmamente 5 vezes seguidas, respiração lenta mesmo. Depois disso, tente mentalizar frases simples desse tipo. Que eu consiga enxergar essa pessoa além dos meus julgamentos. Que eu possa desejar o bem, mesmo quando for difícil. Que eu reconheça minha própria humanidade nessa relação. Não precisa mandar mensagem nem dizer nada para essa pessoa logo agora. Apenas deixe esses pensamentos circularem sinceramente dentro de você, antes do sono chegar. Perceba quais emoções surgem sem pressionar para sentir algo específico. Esse gesto, aparentemente simples, já pode começar a transformar seu coração aos poucos, porque amar radicalmente exige humildade diária e disposição para permanecer vulnerável, algo nem sempre agradável, mas profundamente libertador. Ah, e vale lembrar aquela máxima incrível: não precisamos esperar perfeição, nossa nem dos outros, para amar verdadeiramente. É justamente no meio das imperfeições todas onde nasce esse amor diferente, capaz de fazer a diferença real no mundo concreto ao nosso redor. E só relembrando rapidinho, sem repetir tudo o que falei antes, prometo, essa unção perigosa não é sobre conforto, mas desafio constante. Seja coragem interna para falar quando tudo convida ao silêncio, ou amor extremo pelas pessoas mais difíceis nesse mundão louco onde vivemos hoje. Aliás, quase ia esquecendo, falando nisso, tenho visto muita gente comentando nas redes sociais sobre como muitos jovens têm experimentado esses toques profundos ultimamente, principalmente depois das dificuldades coletivas trazidas pela pandemia e os conflitos recentes pelo país afora em 2023-2024. Parece até uma resposta concreta desses sinais misteriosos sendo ativados em tempos confusos. Se quiser aprofundar ainda mais essa conversa sobre coragem interna e amor transformador, tem um material complementar bacana que organizei juntando histórias reais parecidas com essas aqui. Ajuda muito ter exemplos concretos para inspirar os próximos passos na vida espiritual cotidiana. Fica à vontade para conferir quando quiser. Enquanto isso, deixa eu voltar rapidinho num detalhe importante. Você já parou para pensar quantas vezes deixamos passar aquela oportunidade pequena, porém decisiva, porque preferimos evitar desconforto imediato? É tipo quando recebemos convite para festa chata, mas sabemos lá no fundo da alma que seria bom ir só pelo contato humano. Ou então aquela ideia criativa guardada porque ninguém vai entender mesmo. Pois bem, essa unção perigosa vive cutucando justamente nessas brechas do cotidiano, aqueles espaços onde podemos escolher entre ficar acomodados ou dar passos pequenos, porém firmes, rumo à transformação verdadeira no nosso jeito único neste mundo bagunçado demais às vezes. Então minha proposta para fechar esse passo 2 aqui junto contigo é esta. Faça durante 3 dias consecutivos algum pequeno gesto fora da sua rotina habitual relacionado às 2 coisas faladas agora. Seja falar numa situação difícil, mesmo timidamente, ou praticar aquele exercício mental sobre amor radical por alguém complicado na sua vida. Observe suas emoções, seja paciente consigo. Anote insights interessantes, nem precisa mostrar para ninguém. Pode apostar, esse tipo de prática discreta fortalece nossa sensibilidade espiritual sem exigir grandes produções dramáticas. Exatamente aquilo que Carlo Acutis exemplificou vivendo intensamente suas convicções no meio da juventude comum dele lá atrás. E assim vamos juntando as peças desse quebra-cabeça chamado estar perigosamente ungido, passo a passo, sempre com cuidado para não atropelar nossos limites humanos, mas também sem fugir daquele chamado interior tão insistente quanto sagrado. Agora quero saber, qual dessas atitudes você acha mais difícil no momento? Falar numa situação desconfortável ou cultivar amor onde normalmente evita olhar? Conta aí nos comentários, vai ser bom trocar ideias.
Enfim, fico feliz por estarmos juntos nessa caminhada meio torta às vezes, porém cheia daquele sentido profundo, escondido entre desafios reais demais para negar. Até já! Sabe aquela sensação estranha, quase desconfortável, que às vezes aparece quando a gente percebe que está sendo chamado para algo maior do que as circunstâncias ao redor permitem? Não é só uma inquietação, nem só um chamado à coragem ou ao amor radical. Tem mais uma camada, algo que poucas vezes falamos abertamente. Estar perigosamente ungido por Deus também significa carregar um senso profundo de responsabilidade pela verdade. Não uma verdade abstrata ou distante, mas a verdade vivida no cotidiano com honestidade radical. Isso pode soar pesado, eu sei, porque ser responsável pela verdade muitas vezes nos coloca em situações delicadas, onde precisamos olhar para dentro e também encarar o mundo com clareza nua e crua. Mas aí está o ponto. Essa clareza não é apenas um fardo, é um convite para a libertação pessoal e coletiva. Deixa eu contar uma história que ilustra bem isso. Em 2023, conheci o André, um professor de história da rede pública do Recife. Durante anos, ele se viu preso numa rotina cansativa de ensino tradicional, aulas repetitivas, pouca interação dos alunos e uma burocracia sufocante. Um dia, num momento de reflexão após uma palestra sobre ética e cidadania na universidade local, ele sentiu um chamado interno para transformar sua prática educativa com mais sinceridade e conexão real com seus alunos. André decidiu abandonar métodos decorativos e superficiais que apenas reproduziam conteúdo sem sentido para a vida prática dos jovens. Ele começou a trazer relatos reais, histórias pessoais de resistência e luta social, inclusive partilhando suas próprias dúvidas e limitações como educador. Foi uma mudança arriscada, porque mexeu na estrutura tradicional da escola e exigiu dele transparência total. No começo, enfrentou resistência forte. Colegas zombavam, dizendo que ele estava perdendo tempo, tentando ser o professor diferente. Alunos também ficaram confusos com essa aproximação menos formal. Mas André persistiu, porque sentia que aquela era sua missão, viver a verdade com honestidade radical, mesmo que isso significasse ser vulnerável ou até rejeitado. Com o tempo, ele notou mudanças profundas. Os alunos começaram a se engajar mais nas aulas, sentiram-se mais valorizados como pessoas reais e não apenas números numa lista de presença. André também sentiu uma renovação pessoal incrível, como se finalmente estivesse vivendo alinhado com aquilo que sempre intuiu, mas nunca teve coragem plena para abraçar antes. Essa história mostra como estar ungido não é só um conforto espiritual ou energia mágica. É uma responsabilidade clara com a sinceridade e autenticidade na vida cotidiana, mesmo quando isso dói ou gera conflitos internos e externos. E aí vem o exercício prático dessa vez. Reserve 10 minutos diários durante 5 dias seguidos para praticar o que vou chamar de diálogo verdadeiro consigo mesmo. Pode ser num caderno simples ou mentalmente mesmo. A ideia é fazer perguntas sinceras como: onde estou escondendo minha verdade por medo ou vergonha? Que parte de mim ainda evita encarar situações desconfortáveis por falta de coragem? Como posso ser mais honesto comigo mesmo hoje? Não precisa se julgar nem tentar respostas prontas. Apenas observe o que surge sem pressa nem pressão. Depois disso, escolha uma atitude concreta para expressar essa verdade no seu dia a dia. Pode ser conversar abertamente com alguém próximo sobre seus sentimentos reais ou tomar uma decisão alinhada aos seus valores sem medo do julgamento externo. Esse pequeno gesto pode parecer simples, mas tem impacto profundo, porque começa a desfazer camadas invisíveis de negação pessoal que nos impedem de crescer verdadeiramente.
Agora, gostaria de deixar você com algumas reflexões finais que me parecem essenciais depois desse papo longo sobre estar perigosamente ungido por Deus. Sabe aquela ideia meio assustadora no começo de que essa unção traz desafios constantes, incômodos internos e até riscos nas relações sociais? Pois ela continua verdadeira. Estar ungido não é prêmio fácil, nem estado confortável permanente. Mas há algo libertador nisso tudo. Aceitar essa condição nos tira da passividade da vida superficial. Quando paramos de fugir das inquietações internas, da coragem silenciosa para falar verdades incômodas ou do amor desafiador pelas imperfeições humanas ao nosso redor, começamos a viver mais inteiros, mesmo diante das imperfeições do mundo real. Carlo Acutis viveu isso intensamente. Um jovem comum, vivendo convicções profundas, sem medo das dificuldades cotidianas. Ele nos lembra que estar ungido é aceitar viver na tensão entre aquilo que somos agora e aquilo que podemos nos tornar quando ousamos responder ao chamado sagrado dentro do nosso jeito único. E sabe qual é talvez o maior ensinamento disso tudo? Que ser ungido não significa nunca cair ou sentir medo. Significa levantar todas as vezes necessárias, guiado por uma força maior, apesar das dúvidas normais da alma humana. Então, fica aqui esse convite sincero. Abrace suas inquietações não como obstáculos insuperáveis, mas como sinais preciosos dessa unção perigosa. Ela pode ser aquilo que vai despertar sua vida para um sentido maior, mais autêntico e transformador. Não espere perfeição nem milagres espetaculares. Comece pequeno, continue firme nas atitudes diárias, onde sua verdade encontra espaço para florescer, apesar das dificuldades. O caminho pode parecer tortuoso, mas cada passo dado na honestidade consigo mesmo já é uma vitória profunda. E antes de terminar, quero deixar um pensamento para você levar no coração. A verdadeira unção acontece quando deixamos de buscar segurança absoluta para abraçar a vulnerabilidade necessária à mudança genuína. Quando nos permitimos ser humanos demais para sermos tocados pela graça divina em cada instante imperfeito desta vida tão cheia de surpresas difíceis, porém maravilhosas. Quem sabe esse seja o segredo: aceitar viver perigosamente ungido não como peso insuportável, mas como um convite amoroso à transformação real dentro do caos do cotidiano? Fica essa pergunta aberta para você meditar. Como seria sua vida se você decidisse parar hoje mesmo de fugir dessas inquietações internas e começasse a acolhê-las como parte fundamental da sua jornada? Não tenho resposta pronta para isso, porque cada caminho é único. Só posso dizer que esse passo inicial costuma abrir portas inesperadas, onde antes só havia paredes invisíveis feitas do medo confortável da estagnação. Então fica aqui meu abraço amigo nessa busca intensa por autenticidade profunda. Um abraço daqueles bons mesmo, capazes de aquecer naqueles dias frios onde duvidamos da nossa própria capacidade ou propósito. Espero ter conseguido plantar alguma semente diferente dessa vez. Algo menos óbvio, porém verdadeiro demais para ignorar fácil assim. E já fico curioso para saber se esses toques sutis andam te cutucando também nesse momento estranho, porém cheio de potencial real em 2024. Por fim, lembre-se sempre disso. Ser perigosamente ungido por Deus é estar vivo demais para aceitar qualquer mentira interna. É carregar no peito aquele fogo quieto, porém implacável da honestidade com você mesmo. É avançar sabendo que cada queda traz aprendizado. É amar intensamente até onde dói. É falar quando todos pedem silêncio. E, principalmente,
é nunca desistir daquele chamado interior, mesmo quando parece impossível entender direito o motivo exato dessa urgência tão profunda dentro do seu coração normal demais. Conta aí nos comentários qual desses pontos mexeu mais contigo hoje. Quem sabe juntos conseguimos continuar essa conversa tão necessária para tempos tão complicados como os nossos. Até breve!